atrapalha. Entendi. E eu queria voltar na história do Senna. Qual foi a tua relação quando você começa? Qual foi a primeira vez que você encontra com ele? Na linha do tempo até você ter que dar a notícia da morte dele. Como foi essa tua relação com ele? O Senna, sem dúvida, um dos caras mais importantes da minha carreira. Abriu imensas portas para mim. Sou profundamente grato a ele, ao pai dele, à família dele. Eu comecei a... Você lembra a primeira vez que Lembro sim. Eu era o seguinte, eu era diretor de esportes, eu fui contratado pelo SBT em 1990, né? Eu fui inicialmente para ser editor de esportes, eu virei diretor de esportes, responsável pela organização da equipe que iria cobrir a Copa do Mundo de 1990. Contratei Tele Santana, Sócrates, Emerson Leão, Nossa. Luiz Alfredo. Era um timaço, ficamos em segundo lugar. Foi uma cobertura histórica. O Amarelinho surgiu nessa cobertura. Foi uma grande cobertura. O SBT e a Globo tinham o direito? O SBT não tinha aqui, não. Quem tinha o direito. O SBT tinha direito. A Band também tinha. A Band também? Era uma época que. Nessa época tinha. Mas foi a época do plano Collor, onde de uma hora para outra você não tinha mais dinheiro, lembra? Eu lembro, congelaram. Congelou e você não tinha dinheiro. Então, tivemos que fazer uma cobertura com uma equipe muito reduzida. E eu era o diretor de esportes, entendeu? Bom, mas o que eu quero contar, vou tentar resumir, né, para chegar até a sua resposta do Ayrton Senna, né? Como fizemos uma baita cobertura, não vou dar os detalhes aqui, porque você quer que eu chegue no Ayrton Senna. Da Copa, nessa da Copa do Mundo, a baita cobertura da Copa do Mundo. E aí o Silvio ficou tão entusiasmado com essa cobertura, que enfrentou tantas dificuldades, né? Como a gente tem que mandar uma equipe pequena lá para a Itália, na Copa de 1990, que o comercial do SBT decidiu que teríamos um grande programa esportivo todos os sábados. Tava tudo comercializado. E não tinha... Era uma coisa inédita até Não então. tinha. Por quê? Por causa do sucesso da cobertura de 1990, onde eu fui o diretor de esportes, né? O superintendente artístico era o Luciano Calegari, que era o comandante-geral, o Lucianinho Calegari, que era o filho dele, e fizemos uma grande cobertura, né? Cobertura histórica, lembrada até hoje. Tinha o Luiz Alfredo, o João Carlos Albuquerque, lembro, do Amarelinho. O Orlando Duarte, o Ivo Morgante era narrador. Enfim, foi uma cobertura que marcou muito, né? O Tele, como assim, membro da equipe, era fantástico, agregador, Sócrates, o Emerson Leão, que eram personalidades bem assim, diferentes. Bom, mas enfim, vamos chegar no Ayrton Senna. Quando acabou a Copa, então, entusiasmado pelo resultado, comercial do SBT decidiu vender um plano comercial para ter todos os sábados um programa esportivo aos moldes do que o Luciano do Vale, para quem eu já tinha trabalhado, quando o Luciano... Lá na Band? Na Band, quando ele montou a equipe esportiva. Nossa, eu fiz parte da equipe do Show de Esporte. Eu saí da Globo para ir trabalhar com ele. É mesmo? Foi uma história... fantástica. Uma história puxa a outra, né? Então, são 300 histórias, mas é assim mesmo, né? Mas, enfim... Luciano do Vale também, que é outra pessoa também. Nossa, o Luciano foi um cara muito marcante na minha carreira, né? Eu conheci ele na Globo, na Copa de 82, e aí depois ele fez uma proposta milionária. E ele sai também da Globo, né? Ele sai da Globo, inicialmente vai para a Record, depois monta uma equipe, um programa de esportes que tinha 8 horas, e que a gente fazia esporte, mas se falava sobre todos os assuntos. Exatamente. E é por isso que o esporte é interessante, porque cada atleta ele está inserido num contexto político. Então você faz grandes coberturas políticas cobrindo o esporte. Exatamente. Né? Que é a mística do grande evento. Mas enfim, o Silvio Santos estava interessado em fazer algo... Silvio Santos não, o comercial do SBT, em fazer algo semelhante ao que o Luciano tinha feito na Band. Entendi. Um programa de esporte, só que o do Luciano era aos domingos, ia ser de sábado. 2 semanas antes de começar esse programa, o Silvio... Não, esporte não é a minha, eu não vou... não quero mais. Tudo encaminhado. A equipe contratada, programas prontos, e eu tinha uma matéria sensacional, um furo internacional que eu tinha conseguido. O que era esse furo internacional? É um capítulo desse livro aqui. Qual que é? A grande entrevista com Ben Johnson. Onde lembro, pela primeira vez... do doping. Da Olimpíada de Seul. A primeira grande entrevista que ele deu foi para mim. Ele já tinha falado brevemente para a imprensa canadense, mas pelo fato de ele ser um jornalista internacional e de eu tê-lo conhecido em Seul, eu tive uma proximidade dele. Então ele me deu uma entrevista histórica, não só ele, como o treinador dele, Charles Francis. Que foi o cara que o dopou. Que planejou todo o doping dele. Então era uma matéria que ela mostrava pormenorizadamente como ele tinha se dopado. Nossa. Em detalhes nunca mostrados no mundo inteiro. Essa matéria ia ser a estreia desse programa esportivo. Mas aí o Silvio não tem mais programa. O que eu faço com isso? Então? Bom, esse programa, no fim, ele acabou entrando de maneira avulsa.
E ficamos programa? assim, entrou dentro da programação do SBT, entrou na TV Cultura também. Tá. Foi um programa patrocinado pela Perdigão, mas não entrou como parte de um grande programa, entrou como uma matéria à parte. Fez um grande sucesso na época, né? Mas aí o que aconteceu? A gente tinha que decidir o que eu iria fazer da minha vida, né? Porque a equipe de esportes não existia mais. Não ia ter mais programação esportiva. Alguns meses depois, o Luciano Calegari me chama: Cabrini, você fez um trabalho fantástico, eu tenho uma coisa legal para te oferecer. Eu falei: o que é? Nós temos um programa aqui que cobre os bastidores da Fórmula 1. Era até o Fernando Calmon que fazia, um cara que cobria a Fórmula 1. E ele fazia apenas com imagens internacionais, a Viz News na época. E falou: você não quer fazer um programa desse aí? Você não, entendeu? Acho que você vai gostar de fazer. Eu falei: olha, eu topo, mas eu quero viajar para os grandes prêmios. Eu já tinha uma experiência em automobilismo. Tinha feito Fórmula Indy com o Luciano do Vale, um enorme sucesso. Eu lembro, ele trouxe o Indy e fazia um sucesso. Exatamente. Absurdo. Então, nossa, eu cobri muito Fórmula Indy com o Luciano lá, o Wanser Jr., AJ Foyt, 500 milhas em Indianápolis. Trabalhar com o Luciano era uma festa, né? Porque ele era um cara assim, profundamente otimista. Você jantava com ele, você acreditava que tudo era possível, entendeu? Pelo entusiasmo que ele tinha. E ele era um cara empreendedor, realmente. Bom, mas enfim, então o Luciano Calegari me convida para cobrir a Fórmula 1 num programa que o SBT não tinha direito, o direito era da Globo, certo? Onde eu já tinha trabalhado, né? Eu já tinha trabalhado 4 anos, já tinha saído convidado pelo Luciano do Vale, né? Entendi. Eu trabalhei 3 vezes na Globo, no total 12 anos, em 3 etapas diferentes. Tá, você saiu da Globo, foi para Band e da Band... Eu saí da Globo, fui para Band, aí depois fui para o SBT, aí fui para Globo, da Globo fui para o SBT, do SBT voltei para Globo para ser correspondente em Nova York. Entendi. Entendeu? Aí depois eu fui para a Band para ser âncora. Tá. Eu decidi que tinha chegado o momento de ser âncora. Tá. Bom, mas enfim, deixa eu contar essa história, né? Senão uma história puxa a outra. A gente é não, muita coisa. É muita coisa ao mesmo tempo. E todas elas interrelacionadas. Cada uma abre uma outra linha de história. Exatamente. Mas enfim... Ele falou assim, os bastidores da Fórmula 1, mesmo sem ter... Então ele falou o seguinte, esse programa era um programa feito assim de uma maneira muito precária, porque ele pegava as imagens internacionais e fazia um boletim ali, né? Tá. Quem cobria a Fórmula 1 era a Globo, então era um programa assim, muito fraco, né? Essa que é a verdade. Não pelo causa do Fernando Calmon, mas pela estrutura que tinha. Mas ele falou assim, olha, deixa eu cobrir um grande prêmio? Tá bom, vai lá. Pode ir. Primeira corrida da temporada, Grande Prêmio de Fênix. Tá. Aí eu peguei, vamos ver o que acontece. Eu fui lá, arrebentei a boca na mão, entrevistei todo mundo, dei furo na Globo, entendeu? Quando voltei, essa foi a única entrevista que eu tive credencial. A Foca, que dava as credenciais, né? Era a FIA e a Foca. A Foca, ela controlava os passos dos jornalistas. Eles me deram credencial porque a Globo permitiu. Entendi. Mas o sucesso foi tão grande que Globo... Os cortaram. Aí o que aconteceu? Não passei a não ter mais. Aí eu falei, e agora? Como é que faz? Falei, você quer saber uma coisa? Deixa eu viajar, que eu vou fazer o outro lado da Fórmula 1. E eu fiz 1 ano de cobertura da Fórmula 1 no SBT, sem estar dentro sem credencial, às vezes entrando, por exemplo, no Canadá, que era no circuito de Notre Dame, que era um lago ali, barquinho de pedal. Sei. Na Hungria, com credencial do cinegrafista da televisão húngara. Eu dava um jeito. Quando não dava para entrar, eu arrumava uma pauta alternativa. Então eu fui no iate do Nelson Piquet, fui... Em Mônaco? Fui no Mônaco, no iate do Nelson Piquet em Mônaco, na fábrica da McLaren, mostrar como a McLaren fazia os carros do Senna, porque o Senna adorava o meu trabalho. E ele abriu todas as portas para mim. Fui na ilha do Nigel Mansell, passei a ter contato com todo mundo. Num determinado dia, para você ter uma ideia, a Foca, a FIA, aliás, através do Jean-Marie Balestre, obrigou Prost e Senna, que eram rivais, inimigos, a se cumprimentarem. Não, vocês vão se cumprimentar. Mas era uma coisa forçada, eles não queriam se cumprimentar. Claro que eles eram inimigos mortais. Então era uma cena totalmente constrangedora. E só eu filmei isso daí. Por quê? Porque o Reginaldo, que é meu amigo, o Reginaldo foi meu primeiro editor na Globo, né? Um amigo grande profissional, grande cara, enfim. Mas ele estava, acho que, num outro momento, ele não pôde cobrir isso daí, né? Por alguma razão, ele não cobriu e eu cobri. Só suas imagens. E o fato é que essa cobertura dos bastidores passou a chamar muito a atenção.
Começou a ser a coqueluche da cobertura. Resultado, foram muitas aventuras nisso, né? Sei. Resultado, isso tá no livro, no capítulo do Senna tem isso aí. Resultado, no final do ano, a Globo fez uma proposta irrecusável para eu voltar para a Globo como correspondente em Londres. Aí eu volto na Globo, agora pela segunda vez, né? Entro na Globo pela segunda vez, que é na minha estreia, onde cubro a morte do juiz Giovanni Falcone. Eu era correspondente e fui exatamente contratado porque todos sabiam do meu talento, da minha capacidade de cobrir qualquer tipo de fato. Mas né? Londres é só a base. Era a minha base. De lá você ia para De lá eu ia para todas as partes do mundo cobrindo Fórmula 1. Enfim, eu passei a ter uma grande relação com os pilotos, especialmente com o Senna, que me abriu muitas portas. E aí eu passei a cobrir Fórmula 1 pela Globo, pela porta da frente. E aí era muito mais fácil, né? E aí veio 93, onde eu descobri o paradeiro do Paulo César Farias, entre uma cobertura e outra. Passei a fazer coberturas políticas, coberturas de guerra, cada vez mais importantes, entre um grande prêmio e outro. E passei a crescer muito. Você fazia ao mesmo tempo, então, os grandes prêmios e fazia essas coberturas também? Fazia. Então você não era preso Não, porque você tinha as corridas, mas as corridas não aconteciam todo fim de semana. Elas tinham ali um determinado número de datas e eu ia para todas. Eu tinha a incumbência de cobrir toda a temporada, mas sobrava muito tempo para cobrir outras coisas. E também, algo que eu fiz que me deu assim, muitas oportunidades. Como eu viajava muito pela Fórmula 1, eu sempre arrumava outras pautas. Para aproveitar. Então estava na Hungria, vou lá para a Romênia fazer o castelo do Drácula. A Globo devia adorar um negócio desse. Não era sua obrigação você ainda trazer outra matéria? Mas eu era assim muito entusiasmado, eu não medi esforços, cobri muita coisa dessa forma e passei a cobrir todo tipo de evento e comecei a fazer grandes matérias investigativas. Eu já fazia matérias investigativas e é dessa data que eu cubro a descoberta do Paulo César Farias, né? Enfim, o que acontece é que em 94... em 93, aliás. Em 94 morre o Senna, em 95 o SBT... Você estava onde na morte do Senna? Você estava no... Em Imola. Você estava lá? Tava. Eu anunciei a morte dele, né? Como que foi? Porque eu estava em casa, eu lembro, era um domingo e tal. Inclusive a frase que eu usei, as pessoas lembram até hoje, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar. Morreu Ayrton Senna da Silva.